E se sua missão tivesse sido escrita por Deus antes mesmo de você nascer, no silêncio oculto de um ventre, enquanto o mundo seguia seu curso sem notar, o céu já movia seus planos com precisão divina. Uma criança se formava, e cada batida daquele pequeno coração estava sendo acompanhada pelos olhos do Altíssimo. Não era um menino qualquer. Antes mesmo que sua mãe percebesse os primeiros sinais da vida dentro dela, Deus já havia escolhido. Aquele filho seria guardião do Salvador, protetor da Rainha do Céu, sustentador da Sagrada Família. Era José. Sim, antes de falar, antes de andar, antes de ser visto pelos homens, ele já era conhecido por Deus. E nesse mistério oculto da gestação, algo grandioso se realizava. Não houve trombetas, não houve profecias públicas. Apenas o movimento silencioso do Espírito Santo, preparando aquele que seria o pilar firme da casa de Nazaré, o escolhido para estar ao lado de Maria e de Jesus. Você já imaginou o que se passa dentro de um ventre tocado por uma missão? O que Deus escreve no silêncio de uma gestação? O que o Espírito Santo sussurra à alma de um bebê consagrado? A verdade é que os maiores santos são forjados assim, no escondimento, no silêncio, na pureza de um chamado eterno. José, mesmo ainda não tendo consciência, já era envolvido por essa graça singular. E enquanto ele crescia dentro de sua mãe, o céu preparava tudo: o temperamento, a docilidade, a força interior, a paciência, a firmeza moral, o senso de justiça. Cada traço da alma de José foi moldado pela mão de Deus para uma missão que nenhum outro homem no universo poderia cumprir. Ele não seria sacerdote, nem profeta público, nem rei, mas algo infinitamente mais exigente. Seria o pai terreno do Filho de Deus. Essa escolha, feita ainda no ventre, mostra que Deus prepara com antecedência aqueles que Ele ama profundamente. José foi amado, formado e consagrado desde o início. E sua missão não começou quando ele sonhou com o anjo. Começou na vida escondida do ventre, onde o silêncio era o primeiro sinal de obediência. Essa é a beleza da história de São José. Sua grandeza não começou quando os homens o reconheceram, mas quando Deus o escolheu. E talvez, assim como ele, você também tenha sido escolhido antes mesmo de respirar neste mundo. Talvez, muito do que você vive, sente e enfrenta esteja diretamente ligado a algo que Deus pensou para você. Antes de tudo, você sente que carrega algo maior do que as circunstâncias ao seu redor? Que sua alma busca mais do que o comum? Que há em você uma inquietação santa, uma sede de propósito, uma necessidade de fidelidade silenciosa? Então talvez, como José, sua missão também tenha começado antes das palavras, no coração de Deus. Agora, convido você a permanecer comigo, porque o que vem a seguir vai revelar como Deus preparou cada detalhe da infância de José para torná-lo digno da maior missão que um homem já recebeu. E antes de continuarmos, escreva nos comentários: Senhor, se me escolheste desde o ventre, fortalece-me na missão. Por isso, se hoje o seu coração sentiu algo diferente, se em algum momento dessas palavras você se reconheceu como alguém que talvez também tenha sido escolhido por Deus antes mesmo de nascer, então escreva o seu nome nos comentários. Deixe ali o seu pedido de oração. Não tenha receio de expor o que está no seu interior. Aqui, cada intenção é levada a sério. Cada alma é acolhida. Vamos rezar por você. Talvez sua missão esteja passando por dificuldades, talvez você se sinta perdido, esquecido, até desacreditado. Mas saiba, Deus nunca abandona os escolhidos, nem mesmo quando o mundo silencia. A prova viva disso é São José, que foi chamado desde o ventre e permaneceu firme, mesmo quando tudo ao seu redor parecia sem sentido. Por isso, deixe nos comentários a sua intenção com fé. E, se possível, escreva também: São José, fortalece minha alma na vontade de Deus. Essa frase é uma oração. Ela tem poder. Ela declara ao céu que você confia, mesmo sem entender tudo. E quando muitos rezam juntos, o céu se move com força. Se você sente que essa mensagem falou diretamente ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo. Isso não é apenas um apoio técnico, é também um gesto de fé. É como dizer:
Eu creio. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Estamos construindo um espaço onde a verdade, o silêncio de Deus e os grandes mistérios da fé são tratados com reverência, profundidade e oração. Ao se inscrever, você se torna parte dessa missão. Você não está sozinho. José também está contigo. E nós também. Prepare-se, porque o que vamos revelar sobre os primeiros anos da vida de São José pode mudar a maneira como você entende missão, propósito e silêncio diante de Deus. Desde os tempos antigos, Deus manifesta sua escolha no lugar mais sagrado e escondido da criação, o ventre materno. Não há outro espaço tão silencioso, tão protegido, tão divinamente reservado quanto esse. É ali, onde olhos humanos não veem, que o Altíssimo molda almas, planta missões e unge com promessas eternas. O ventre não é apenas o início da vida biológica. Para Deus, é o altar da eleição divina. Ali, a alma recebe um sopro. E ali também, muitas vezes, a missão começa antes mesmo da primeira respiração. As Escrituras confirmam isso com clareza. Em Jeremias 1:5, ouvimos a voz de Deus declarar: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei. Essa palavra não é alegoria, é revelação. Deus conhece cada alma antes do nascimento e pode, por sua vontade soberana, consagrar, preparar e santificar alguém desde o primeiro instante de sua existência. Foi assim com Jeremias. Foi assim com João Batista, que, ainda no ventre de Isabel, estremeceu de alegria ao sentir a presença do Salvador. Foi assim, de forma sublime e única, com a Santíssima Virgem Maria, concebida sem pecado para ser a Mãe de Deus. E foi assim também com São José, o homem escolhido para guardar os dois maiores tesouros do céu, Jesus e Maria. A tradição mística e espiritual sempre enxergou em José algo que ultrapassa a lógica natural. Sua justiça, sua pureza, sua prontidão para obedecer, sua fortaleza silenciosa, sua castidade perfeita, não surgiram ao acaso. Essas virtudes não se improvisam. Elas são plantadas pelo próprio Deus, no mais íntimo da alma, desde antes do nascimento. José foi santificado no ventre de sua mãe. O Espírito Santo desceu sobre ele de forma velada e poderosa, preparando sua alma para uma missão que exigiria silêncio, renúncia, coragem e amor total. Enquanto era formado fisicamente, seu espírito recebia luzes interiores. Sem saber, a mãe de José carregava em si aquele que seria chamado o Justíssimo, o Castíssimo, o Obedientíssimo, não por mérito humano, mas por um desígnio de amor. É necessário lembrar que Deus nunca confia grandes missões a quem Ele não prepara profundamente. E quanto mais alta a missão, mais silenciosa costuma ser a preparação. Naquele tempo, ninguém sabia. Nenhum rabino, nenhum sacerdote, nenhum sábio imaginava que em uma pequena mulher, num povoado ignorado, crescia o menino que um dia chamaria Maria de esposa e Jesus de filho. Mas o céu sabia, e o céu agia, porque a preparação de José estava em andamento desde antes do primeiro choro, antes do toque da luz, antes mesmo que ele abrisse os olhos para o mundo. O ventre materno se tornou o primeiro templo da missão de São José. Ali, o Espírito o fortalecia sem ruído, dava-lhe equilíbrio, temperança, docilidade. José receberia, no tempo certo, revelações celestes em sonhos, mas para isso, era necessário ter uma alma ajustada à frequência de Deus, uma alma afinada com o Espírito desde o ventre. E aqui está um ponto que precisa tocar o seu coração hoje. Deus continua fazendo isso com almas escolhidas. Sim, Ele ainda separa desde o início aqueles que serão chamados a guardar, proteger, sustentar e servir. Talvez você que escuta esse vídeo agora também carrega no seu interior sinais de uma eleição divina silenciosa. Talvez você já tenha sentido, desde pequeno, que seu caminho é diferente, que sua missão é oculta, mas pesada, que o que Deus exige de você é mais profundo que o comum,
Isso pode ser um eco daquela escolha feita quando você ainda nem respirava. E se isso faz sentido para você, então escreva nos comentários: fui consagrado desde o ventre. São José, me ensina a obedecer em silêncio. Vamos orar juntos. E continue comigo, porque o que revelaremos a seguir sobre os primeiros sinais da missão de José vai fortalecer ainda mais sua fé e seu chamado. A história do nascimento de São José, embora envolta em silêncio pelas Sagradas Escrituras, não passou despercebida aos olhos do céu. Entre os antigos relatos místicos preservados pela tradição, encontramos detalhes que revelam a grandeza escondida de sua origem. Uma das vozes que nos oferece esse tesouro espiritual é Maria Cecília Baix, monja beneditina, cujas visões sobre a vida de São José nos permitem tocar o invisível com os olhos da fé. Segundo seus escritos, José nasceu de pais justos, piedosos, que viviam com discrição, simplicidade e uma profunda abertura à vontade divina. E no centro dessa história estava Raquel, sua mãe. Pouco se sabe dela pelas vias humanas, mas o céu revelou que Raquel foi uma mulher de alma recolhida, modesta, profundamente unida a Deus. Sua vida era marcada pela obediência ao ritmo do Espírito Santo. Ela não buscava grandezas, nem títulos. Era esposa, mãe, serva. E foi exatamente nesse espírito que ela recebeu a dádiva de conceber aquele que viria a guardar a mãe do Redentor. Seu ventre foi preparado com orações silenciosas, jejuns discretos, lágrimas escondidas. O lar onde José foi gerado era impregnado de reverência e temor de Deus. Cada detalhe da gestação foi assistido pelo céu, não com manifestações visíveis, mas com uma paz sobrenatural que envolvia aquela casa. Quando Raquel percebeu que estava grávida, seu coração mergulhou num profundo silêncio, não porque não tivesse palavras, mas porque compreendia que algo sagrado estava se realizando dentro de si. Ela sentia que aquele filho não era apenas mais uma criança. Havia uma presença diferente, suave e intensa, que tomava conta de seus dias. Ela rezava mais, guardava mais, ajoelhava-se com frequência, tocava o ventre com a mão e dizia interiormente: Senhor, fazei com que este menino pertença a vós. A mística relata que o nascimento de José foi acompanhado por sinais de graça. Nada espetacular, nada teatral, mas havia uma luz diferente naquele ambiente. A criança nasceu com uma serenidade rara, sem choro excessivo, com olhos vivos e atentos. Raquel, ao tomá-lo nos braços pela primeira vez, sentiu que não seria dona dele, mas apenas guardiã de um desígnio eterno. E o que impressiona nesses relatos é que ela mesma viveu um processo de purificação interior durante toda a gestação. Era como se o menino em seu ventre elevasse também sua alma. A santidade de José começava a transformar, primeiro, sua própria casa. A figura de Raquel nos ensina que existem mães que formam santos não com palavras, mas com presença fiel diante de Deus. Ela não discutia com os mestres, não procurava destaque, mas rezava, jejuava, cuidava da casa e, sem saber, oferecia ao mundo o homem que seria escolhido para cuidar do Salvador. Esse é o mistério do escondimento. Muitas vezes, as maiores vocações nascem em lares silenciosos, longe dos holofotes, onde o nome de Deus é reverenciado no cotidiano. O pai de José, Jacó, também era homem justo, discreto, trabalhador, respeitado na comunidade. E juntos, Raquel e Jacó viveram com dignidade a missão de formar aquele menino para Deus. Desde pequeno, José era diferente. Não por atitudes teatrais, mas por uma paz que carregava no olhar. Ele aprendia com facilidade, gostava do recolhimento, respeitava os pais com profunda reverência e surpreendia pela maturidade espiritual. A infância de José, cercada por esse ambiente de silêncio e oração, foi marcada por um ritmo interior muito diferente das outras crianças. Ele se recolhia com frequência para orar. Tinha uma atenção especial às Escrituras. E mesmo sem ainda compreender totalmente sua missão, já se comportava como alguém que pertencia inteiramente a Deus. Era como se o céu, discretamente, continuasse formando aquele coração com toques invisíveis. A mãe de São José,
Mesmo diante das dificuldades naturais da vida, nunca deixou que o sofrimento apagasse sua confiança. Ela oferecia cada dia como sacrifício, cada lágrima como oração, cada gesto como participação no plano eterno de Deus. E esse testemunho silencioso foi penetrando no coração de José, que crescia observando, absorvendo, modelando-se pelos exemplos mais do que por palavras. Talvez seja esse o segredo da grandeza de São José. Ele nasceu em um ventre consagrado, foi criado em um lar onde Deus era o centro de tudo e cresceu vendo o silêncio gerar fé, o trabalho gerar dignidade e a humildade gerar fortaleza. Raquel e Jacó não foram protagonistas visíveis da história da salvação, mas foram a terra fértil onde Deus plantou o justo que protegeria o Salvador. E você que me acompanha agora, já parou para pensar sobre as raízes da sua fé? Sobre o ventre que te carregou? As orações que talvez nunca te contaram? Os sacrifícios escondidos que sustentaram sua missão? Existe uma história antes da sua história, e talvez ali estejam as respostas que você ainda não encontrou. Escreva nos comentários com fé: Senhor, abençoa minhas raízes. São José, ensina-me a crescer no silêncio da fé. Continue comigo, porque o que vamos revelar a seguir sobre os primeiros sinais da vocação de José, ainda menino, vai tocar sua alma de forma profunda. O céu continua agindo no escondimento, e é ali que ele revela os maiores segredos. Desde o início de tudo, antes que o tempo fosse tempo e que o mundo existisse, o olhar de Deus já repousava sobre José. Sua missão não foi improvisada, tampouco escolhida por conveniência. José é parte de um plano eterno. Ele não surgiu como alternativa, mas como vontade plena do Pai. Sua alma foi sonhada por Deus com precisão, delicadeza e propósito. A doutrina da predestinação nos ensina que aqueles que Deus chama para missões santíssimas, Ele também prepara desde sempre. E em nenhum outro homem, com exceção de João Batista, se vê um chamado tão silenciosamente sublime quanto em José. Ele não foi escolhido porque era bom. Ele foi bom porque foi escolhido. Deus o amou primeiro, e por esse amor, imprimiu em sua alma, ainda antes da criação do mundo, a graça que moldaria sua vida. São Paulo nos diz que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E essa verdade, embora dita a todos os fiéis, manifesta-se com especial evidência na vida de José. Sua predestinação não está somente ligada à sua santidade pessoal, mas à missão única de proteger a Virgem Santíssima e o Verbo encarnado. O Pai confiou o Filho ao justo. O Criador confiou a Mãe ao carpinteiro. Essa confiança só poderia ter sido depositada em alguém cuja alma tivesse sido formada segundo o próprio coração de Deus. Cada detalhe de sua existência foi permitido, planejado e assistido pelo Altíssimo. O local onde nasceria, os pais que o educariam, os sofrimentos que enfrentaria, os dons que receberia. Tudo isso fazia parte do mistério profundo de sua predestinação. Ele viveria na simplicidade não por acaso, mas porque Deus quis esconder no comum o extraordinário. A oficina, as ruas de Nazaré, o silêncio prolongado, tudo isso não era perda, era pedagogia divina. Deus o escondeu do mundo para revelá-lo apenas ao céu. No plano da redenção, não se pode ignorar que, antes de Maria dar seu fiat, o céu já havia olhado para José e depositado sobre ele a semente da fortaleza. Sua vocação era guardar a missão mais sagrada que já existiu, proteger a pureza encarnada e a Imaculada Conceição. Não se trata apenas de missão externa, mas de comunhão espiritual. José não apenas conviveu com o menino Jesus, ele também o compreendeu no silêncio. Não apenas viveu com Maria, ele também a venerou com o coração. Nada em José era exagerado, mas tudo era elevado. Seu temperamento equilibrado, sua sensibilidade firme, sua ausência de vaidade, sua prontidão para ouvir e obedecer. Tudo isso fazia parte do plano de Deus, desde sempre. Por isso, ele não teve uma conversão súbita. Ele não foi alcançado no meio da vida. Ele nasceu dentro da luz da missão.
Sua vida inteira foi uma preparação para algo que só ele poderia realizar. Não havia outro nome, outra alma, outro homem, só José. É por isso que os santos dizem que a predestinação de José é única. Ele não foi apenas útil à história da salvação, mas necessário. Deus poderia ter vindo ao mundo de 1000 formas, mas quis nascer em uma família. E quis para essa família um pai verdadeiro. Não um substituto, não um título simbólico, mas um pai real, espiritual, que assumisse o peso da paternidade do Salvador com responsabilidade divina. José foi o único homem da história que pôde olhar para Deus e chamá-lo de filho. Isso não é alegoria, isso é mistério, isso é graça. E mais uma vez, vemos como o céu age no escondimento. A predestinação de José foi silenciosa, mas eficaz. Ele não sabia tudo desde o início, mas caminhava com o coração entregue. Os sonhos enviados por anjos não foram a origem de sua missão, mas o desdobramento de algo que já estava inscrito em sua alma. Quando o anjo apareceu e disse, "Não temas", José já tinha dentro de si a resposta pronta. Sim, porque esse sim já havia sido escrito antes que os homens soubessem seu nome. Deus não erra quando escolhe, e quando escolhe, capacita. Por isso José foi guardião, foi esposo, foi pai e foi santo. E tudo isso não por sua força, mas porque foi chamado desde sempre para cooperar com o plano da salvação. Ele não apareceu na história como coadjuvante, mas como coluna silenciosa que sustentaria o mistério da encarnação no dia a dia. A predestinação de José nos ensina que Deus tem planos profundos e eternos para cada alma que Ele ama. E quando essa alma responde com humildade, o céu inteiro se move. Quantas vezes esquecemos que o reino de Deus é construído também por mãos silenciosas? José não foi teólogo, não foi pregador, não deixou cartas ou discursos, mas foi pai. E isso bastou para que sua vida se tornasse referência eterna. Isso é predestinação. Ser colocado por Deus em um lugar onde ninguém mais poderia estar e ali viver com fidelidade até o fim. José foi esse lugar sagrado. Ele foi o espaço escolhido por Deus para guardar a graça. E esse espaço não foi conquistado, foi dado. E quando olhamos para tudo isso, somos convidados a refletir. E se o mesmo Deus que escolheu José desde a eternidade também tiver um plano profundo, escondido e predestinado para mim, será que minha vida tem passado despercebida por mim mesmo, porque eu ainda não entendi o peso da missão que carrego? Talvez, como José, eu também esteja vivendo fases onde não compreendo tudo, mas sou chamado a permanecer firme, silencioso, confiando em cada sonho que Deus deposita em meu coração. Se você sente que essas palavras acenderam algo dentro de você, escreva nos comentários com fé. Fui escolhido antes do tempo. São José, ajuda-me a cumprir minha missão. Continue comigo. A seguir, vamos descobrir como os primeiros sinais da vocação de José se manifestaram ainda na infância. Porque quem é escolhido por Deus desde sempre, começa a dar sinais cedo, mesmo quando ninguém percebe. Desde os primeiros instantes da gestação, algo incomum já pairava sobre aquela casa. A paz era perceptível. O silêncio parecia ter peso espiritual. O ambiente cotidiano foi se tornando pouco a pouco envolvido por uma presença que não se explicava, mas se sentia. Os relatos místicos, como os transmitidos pelas visões de Maria Cecília Baige, sugerem que o ventre de Raquel foi tocado por uma graça única, uma luz discreta, mas constante, que permanecia envolta em simplicidade, sem nenhum sinal externo de glória, mas com uma profundidade interior que não podia ser ignorada. Essa luz não era natural, era uma luz da alma, invisível aos olhos humanos, mas visível ao céu. A presença do Espírito Santo não se manifestou com estrondos, nem com visões espetaculares, mas com uma ação serena, contínua, purificadora. Raquel, a mãe de José, percebeu mudanças em si mesma, não apenas físicas, mas espirituais. Ela sentia mais desejo de silêncio, tinha mais inclinação à oração. Seu coração buscava a vontade de Deus com mais intensidade.
Era como se a própria gestação fosse uma escola de santidade para ela. Não por mérito próprio, mas porque ela carregava um escolhido do Altíssimo. Os relatos indicam que durante toda a gestação, Raquel experimentava uma paz incomum. Mesmo quando circunstâncias externas poderiam causar preocupação, ela sentia uma confiança inexplicável. Era como se o Espírito Santo dissesse, sem palavras: "Não temas, este filho pertence ao céu." Essa paz interior não significava ausência de dificuldades, mas uma fortaleza espiritual que a fazia suportar tudo com doçura. Os que a conheciam viam nela algo diferente. Sua fisionomia, seus gestos, sua delicadeza no falar, tudo isso começava a refletir uma presença divina escondida. Esse tipo de manifestação espiritual é sinal claro da ação do Espírito Santo. Ele não age de forma barulhenta quando forma grandes almas. Ele age no escondimento, preparando o terreno fértil onde brotarão os justos. Foi assim com Maria, com João Batista e com José. Na gestação de José, o Espírito não veio com fogo visível, mas com uma chama constante no interior da alma materna, purificando intenções, iluminando pensamentos, guiando o olhar, moldando o ambiente. Cada dia de gravidez era um dia de santificação invisível, mas real. O menino ainda não havia nascido, mas já santificava o lar. Raquel, com frequência, era tomada por uma sensação de reverência interior, como se estivesse sendo visitada por algo que não entendia, mas reconhecia como sagrado. Algumas noites, despertava com o coração acelerado, envolta por um sentimento profundo de adoração. Não havia explicações racionais, mas tudo nela parecia preparar-se, de forma instintiva, para acolher alguém muito maior do que imaginava. Ela percebia que estava sendo conduzida. Sua gestação se tornava, pouco a pouco, uma peregrinação espiritual. Esse fenômeno, a graça que atua antes do nascimento, é um traço típico da escolha divina. Quando Deus tem um plano específico para uma alma, ele começa a agir antes mesmo que os sentidos despertem. O próprio Jesus, formado por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, santificou João Batista ainda no ventre de Isabel. O menino estremeceu de alegria. Se isso se deu pela presença do Salvador, por que não poderia ocorrer algo semelhante, ainda que de forma mais discreta, na gestação daquele que cuidaria do Salvador? A espiritualidade nos ensina que o Espírito Santo visita lares quando encontra abertura, e que ele se agrada de habitar onde há recolhimento e disponibilidade interior. Raquel e Jacó, sem saber o que estava sendo tecido no oculto, viviam esse recolhimento com naturalidade. Seu lar, pequeno e simples, se tornava um lugar de encontro com o Eterno. A luz que envolvia a gravidez de José não podia ser explicada, mas podia ser percebida. Havia uma atmosfera de contemplação que nascia da própria vida cotidiana. O Espírito agia não apenas em Raquel, mas em todos os detalhes ao seu redor. Até o trabalho de Jacó parecia carregado de serenidade. O pão de cada dia vinha com gosto de bênção. Segundo algumas revelações espirituais, em certos momentos, anjos se faziam presentes de forma silenciosa, velando a mãe e o filho, protegendo, preparando, aguardando. Não se ouviam vozes. Não havia manifestações visíveis. Mas os anjos sabiam. Aquele menino teria um dia o privilégio e a responsabilidade de ser chamado pai por Deus. E essa missão não começa na idade adulta. Começa na concepção. A alma de José recebia infusões de sabedoria, equilíbrio, fortaleza e amor desde o ventre. A pureza com que ele viveria sua juventude e maturidade era fruto de uma presença divina contínua que o formava desde o princípio. É impressionante pensar que, enquanto o mundo caminhava sem saber, Deus preparava, escondido, aquele que seria a sombra do Pai Celeste na terra. E tudo isso começou antes do nascimento. O ventre de Raquel se tornou, assim, não apenas um lugar de formação biológica, mas um espaço sagrado de gestação espiritual. Cada batida do coração do menino era como uma oração inconsciente que subia ao céu. Cada respiração intrauterina era como um sopro de graça moldando o futuro guardião da Sagrada Família. E você,
Ao ouvir tudo isso, talvez sinta um calor diferente no peito, porque o Espírito Santo continua visitando almas antes do nascimento e continua formando no escondimento aqueles que um dia farão grandes coisas sem serem vistos. Talvez você também tenha vindo de um ventre visitado pela graça. Talvez sua paz, sua sede de Deus, sua luta interior sejam ecos de um chamado que começou antes que você pudesse sequer falar. Se isso toca seu coração, escreva nos comentários com fé. Espírito Santo, visita hoje tudo o que um dia já foi consagrado em mim. A missão de São José exigia mais do que coragem, mais do que força física, mais do que sabedoria humana. Ela exigia pureza absoluta, pureza que não se improvisa, nem se conquista apenas com esforço pessoal. Era necessário que essa virtude essencial já estivesse guardada, protegida e alimentada desde o seu princípio. José não foi purificado apenas ao longo da vida. Ele foi preservado. Desde o primeiro instante de sua existência, a providência já cercava sua alma com uma espécie de escudo espiritual. Ele seria, por desígnio eterno, o guardião do Cordeiro Imaculado e da Virgem sem mancha. Como poderia essa missão ser confiada a um homem que não fosse interiormente limpo? A tradição espiritual nos ensina que Deus, ao escolher alguém para estar tão próximo do mistério da encarnação, prepara essa alma com um cuidado especial. No caso de Maria, essa preparação foi plena. Ela foi concebida sem pecado original. No caso de São José, não houve isenção do pecado original, mas houve uma ação protetora contínua. Deus o rodeou com graças singulares, limitou as influências do mundo e refinou sua sensibilidade espiritual, para que sua alma se mantivesse recolhida, silenciosa e cheia de luz desde a infância. Os frutos dessa preservação apareceram cedo. José era recolhido, modesto no olhar, suave na fala, atento à oração, compassivo com os outros, rápido em obedecer. Virtudes raras para qualquer tempo, ainda mais em sua juventude. Segundo visões místicas como as de Maria Cecília Baige, a castidade de José não era apenas disciplina, mas inclinação natural de uma alma interiormente unificada. Não havia em seu coração espaço para desordem, para paixões descontroladas ou para vaidades que corrompem a intenção. Sua alma era íntegra, pacificada, limpa. Deus o preservou como se preserva o interior de um templo. Ninguém podia tocar o sagrado ali dentro sem a permissão do Altíssimo. E essa pureza não era apenas proteção pessoal, era preparação para o mais alto encargo já dado a um homem: guardar o Redentor e sua Mãe Santíssima. José seria chamado a viver no mesmo lar da Virgem. A mulher mais pura da criação compartilharia com ele os mesmos espaços, os mesmos silêncios, os mesmos olhares cotidianos. Não poderia haver entre eles confusão, nem disputas, nem interesses escondidos. A relação entre Maria e José era inteiramente sobrenatural. E isso só foi possível porque José foi formado para viver na presença do sagrado sem profanar, sem invadir, sem dominar. Ele sabia onde pisava e pisava com reverência. Sua pureza era, ao mesmo tempo, escudo e espelho. Escudo contra as tentações, espelho da santidade que ele contemplava em Maria e depois em Jesus. Esse grau de pureza não se constrói do dia para a noite. Por isso, Deus o trabalhou desde o início. Ainda no ventre de sua mãe, já havia uma atuação discreta do Espírito Santo, moldando seu coração, inclinando sua vontade para o bem, guardando sua imaginação dos excessos e seu corpo dos impulsos desordenados. Quando nasceu, seu modo de olhar para o mundo já carregava modéstia. Seus olhos, mesmo de criança, não buscavam o que é vão. Ele parecia perceber desde cedo que sua alma havia sido feita para algo maior, e por isso recusava com naturalidade aquilo que corrompe. Durante sua juventude, em meio aos outros meninos de Nazaré, José se destacava pela sobriedade. Não se envolvia em brincadeiras ruidosas, nem se deixava levar pelos jogos de orgulho que comumente inflamam os adolescentes. Sua força interior não era arrogância, era domínio de si. Ele sabia calar quando provocado, sabia ajudar sem esperar retorno,
Sabia trabalhar sem murmurar. Era casto não apenas no corpo, mas no olhar, no trato, nas palavras. E isso não era fingimento. Era o reflexo de uma alma preservada, guardada, envolvida por uma graça discreta e contínua. Tudo em sua vida o preparava para o dia em que receberia de Deus o chamado mais silencioso e mais profundo: tomar como esposa a Virgem Maria. Quando isso aconteceu, José já estava pronto. Não precisou lutar contra impulsos nem contra dúvidas interiores. A castidade dele não era apenas ausência de pecado, era a presença de Deus. Ele reconheceu a santidade de Maria não com os olhos do mundo, mas com os olhos do Espírito. Ele a viu como filha do Pai, esposa do Espírito, mãe do Filho, e ao reconhecê-la assim, se colocou em posição de serviço, de guarda, de reverência. Seu matrimônio com Maria foi puro desde o início. Não foi necessário esforço para manter a castidade conjugal. Foi natural, porque a alma de José estava cheia da presença de Deus. O que muitos não entendem é que essa pureza não é fraqueza, mas força espiritual elevada. Requer domínio sobre si, mas principalmente um profundo amor pelo sagrado. José amava Maria com amor puro, forte, profundo, livre. Ele sabia que sua missão era proteger, não possuir, amar, não controlar, guardar, não consumir. E esse amor puro foi o ambiente ideal para que o Verbo de Deus crescesse em paz, no ventre da mãe, e depois, nos braços do pai adotivo. Você talvez nunca tenha ouvido isso com tanta clareza, mas a pureza de José foi um dos pilares da encarnação. Sem ela, o ambiente da Sagrada Família teria sido perturbado. A pureza dele gerava paz, gerava ordem, atraía a presença de Deus. E é por isso que hoje, quando o mundo clama por direção, quando as famílias estão em ruínas, quando os jovens se perdem nas desordens afetivas, São José é apresentado como modelo. Ele é o protetor da pureza. E mais do que isso, ele é prova viva de que é possível viver uma vida inteira na presença do sagrado sem se corromper. Talvez você sinta dificuldade nessa área. Talvez a luta contra a impureza te acompanhe. Ou talvez você tenha perdido a sensibilidade espiritual por causa de tantas distrações e feridas. Mas hoje, ao ouvir sobre São José, o Espírito Santo pode estar te tocando com uma nova clareza. Você também foi feito para guardar algo sagrado. Sua alma é morada de Deus. Seu corpo é templo. E sua história pode ser redimida. José foi guardado para guardar. E hoje, ele pode te ensinar o mesmo. Se essa verdade tocou você, escreva com fé nos comentários. São José, purifica meu coração para guardar o que é sagrado. No próximo trecho, vamos ver como os primeiros sinais visíveis da vocação de José se manifestaram ainda na infância. E por que isso revela tanto sobre o modo como Deus forma seus escolhidos desde cedo. Continue comigo. A graça está apenas começando a se revelar. Enquanto José era formado no ventre de sua mãe, uma missão única estava sendo silenciosamente esculpida em sua alma. Não havia profecias públicas, não havia manifestações exteriores, não havia anúncios ruidosos, mas o céu trabalhava. Deus, em sua sabedoria eterna, moldava, no segredo absoluto da gestação, aquele que teria a honra e o peso de guardar dois dos maiores tesouros da humanidade, Jesus e Maria. Essa missão, de tamanha grandiosidade, não poderia ser ensinada por palavras nem por estratégias humanas. Ela seria, antes de tudo, inscrita no silêncio. E é justamente ali, no ventre, onde o som não existe, onde tudo é escondido, que Deus começa a formar os guardiões do seu plano. Naquela profundidade da existência, onde o corpo é tecido e a alma recebe sopros de graça, o Espírito Santo já infundia em José os dons que seriam necessários para a sua futura obediência. A prontidão para calar quando tudo em volta grita. A docilidade para escutar a voz de Deus sem exigir explicações. A firmeza interior para sustentar decisões difíceis sem apoio dos homens. A fidelidade aos sinais de Deus, mesmo quando pareciam contradizer a lógica. Tudo isso já era cuidadosamente trabalhado por Deus desde o princípio.
Não é difícil imaginar que enquanto Raquel carregava José, seu ventre se tornava uma espécie de escola divina. Cada célula que se formava em seu filho era acompanhada por um toque de sabedoria do céu, e entre as graças mais constantes estava a capacidade de guardar. Sim, porque guardar não é apenas proteger fisicamente. Guardar é também reter no coração, proteger com a alma, blindar no espírito. E isso seria essencial na missão de José. Ele guardaria segredos celestes, visões misteriosas, palavras de anjos. Ele guardaria o menino Deus nos braços, guardaria a Virgem Mãe com sua honra, guardaria a casa de Nazaré com seu trabalho, guardaria a igreja nascente com sua oração. E tudo isso já começava ali, em silêncio. A missão de José é, antes de tudo, um dom silencioso. Ele não discutiria nas praças, não escreveria grandes tratados, não teria seguidores, discípulos ou fama, mas teria o maior privilégio da terra: ser o pai visível de Jesus e o esposo fiel de Maria. Esse tipo de missão não se aprende com livros, nem se improvisa com talento. Essa missão se recebe no silêncio da alma e se amadurece no silêncio da vida. Enquanto os outros homens da sua geração buscavam reconhecimento, José receberia o chamado para esconder-se. E essa escolha do céu só é compreendida por quem já foi preparado no íntimo. Quando o anjo apareceu em sonho e disse: "Não temas", José já estava pronto para obedecer, porque essa obediência já havia sido escrita em seu interior desde o princípio. Deus não improvisa. Ele forma no tempo o que já decidiu na eternidade. E talvez você, ao ouvir isso agora, comece a perceber que também está sendo formado no silêncio. Porque o que mais dói, muitas vezes, não é a ausência de resposta, mas o barulho da espera. O tempo onde ninguém vê, ninguém entende, ninguém aplaude. Mas é nesse tempo, precisamente nesse tempo, que Deus trabalha com mais profundidade. O silêncio não é ausência de ação. É o terreno onde Deus planta as raízes da missão. José foi chamado para obedecer sem explicações, amar sem recompensa, proteger sem reconhecimento. E ele pôde fazer tudo isso porque foi treinado pelo Espírito desde antes de nascer. Sua vocação não nasceu no momento em que viu Maria grávida. Ela começou muito antes. Começou no ventre, no mistério, no lugar onde o mundo não alcança. E é nesse mesmo lugar que nascem hoje as maiores vocações. Porque as missões que mudam o mundo não são gritadas, são geradas no silêncio. A fidelidade de José, sua capacidade de se manter firme mesmo quando tudo parecia desconexo, só foi possível porque havia uma base sólida. Essa base não foi construída ao acaso, foi dada por Deus, no íntimo, na origem, no não dito. José foi gerado com o DNA da obediência. O silêncio foi seu idioma, a oração, sua linguagem secreta com o céu, e a missão, sua forma de amar. Quantas vezes nos revoltamos com os silêncios de Deus? Quantas vezes sentimos que não estamos sendo vistos, nem ouvidos, nem escolhidos? Mas talvez, justamente nesse tempo de silêncio, o Espírito esteja preparando nossa alma para algo que os outros jamais compreenderiam. Foi assim com José. Será assim com os que forem chamados a guardar aquilo que é mais precioso. O chamado de guardar, calar, obedecer, proteger, é reservado aos que possuem maturidade interior. Essa maturidade não surge com elogios. Ela nasce nas noites em que tudo parece vazio, mas a alma decide confiar. Foi assim com José. Ele não buscava respostas. Ele buscava fidelidade. E foi por isso que Deus lhe confiou o que havia de mais sagrado. Hoje, ao olhar para essa realidade tão profunda, o coração é naturalmente levado a rever a própria história. Talvez você também esteja em uma fase de formação silenciosa. Talvez ninguém veja o que você carrega, o que você suporta, o que você oferece. Mas o céu vê. O céu conhece. O céu trabalha nesse espaço escondido onde só a graça alcança. Deus forma os guardiões da esperança, não no palácio, mas no ventre. Não na fama, mas na fidelidade escondida. Não na agitação, mas na entrega silenciosa. José não pediu nada para si.
Ele apenas se entregou. Sua missão não era construir fama, mas sustentar um plano eterno. E tudo isso começou quando ele ainda nem sabia falar. A sua alma já dizia sim, no lugar onde só Deus ouve. Que graça imensa é poder entender isso! E que responsabilidade nasce em nós ao perceber que Deus continua formando guardiões do silêncio em pleno século XXI. Se essa verdade tocou sua alma hoje, escreva nos comentários com confiança: Senhor, forma-me no silêncio. São José, ensina-me a obedecer quando ninguém vê. Continue comigo. O que veremos a seguir vai nos mostrar como os primeiros gestos de José, ainda menino, já revelavam que o céu havia plantado em seu interior a semente da missão eterna. E talvez, como ele, você também esteja sendo chamado a guardar algo sagrado, mesmo que ainda não entenda o porquê. A chegada de José ao mundo não foi um acontecimento comum aos olhos do céu. Embora para os homens tenha parecido apenas mais um nascimento em uma casa simples, na pequena comunidade de Belém ou Nazaré, como sugerem algumas tradições místicas, para o mundo espiritual, aquele momento foi um marco silencioso, uma das noites mais preciosas da história humana. Ali nascia o menino que, sem saber, seria um dos 3 pilares da salvação visível: Maria, Jesus e ele, José, o guardião escondido, o sustentador do plano divino no tempo e no espaço. Naquela hora marcada pela eternidade, anjos se colocaram em vigília. A tradição espiritual, em especial nas visões de místicos como Maria Cecília Bage, nos sugere que, durante o nascimento de José, a paz de Deus pairava sobre aquele ambiente com força extraordinária. Não havia trovões nem coros audíveis aos ouvidos humanos, mas os anjos estavam ali, em adoração silenciosa, como quem contempla o início de uma obra que mudaria o destino do mundo. Um menino nascia, mas dentro dele, uma missão eterna também respirava seu primeiro fôlego. Raquel, sua mãe, deu à luz com dignidade e serenidade. Seu semblante irradiava um tipo de luz interior que não se explicava. Ela mesma não sabia, mas estava dando à luz ao homem que um dia cuidaria da rainha dos céus e do Verbo encarnado. Esse tipo de maternidade não é natural, é sobrenatural, e como toda graça especial, foi envolta em recolhimento, oração e silêncio. O menino chorou suavemente, como qualquer recém-nascido, mas o céu inteiro se curvou em respeito à missão que já havia sido plantada naquela alma. A providência divina cercava cada detalhe: o lugar onde nasceu, o tempo exato, as condições da família, tudo estava sob o olhar vigilante de Deus. Aquela noite foi como o acender de uma vela pequena, mas destinada a iluminar o ambiente mais sagrado da terra, a casa de Nazaré, que acolheria a Sagrada Família. E quando o pequeno José foi entregue aos braços da mãe, envolto em pano simples, o céu sorria em silêncio. Deus não age como os homens. Quando quer transformar o mundo, não começa pelas multidões. Começa com nascimentos ocultos, pequenas luzes, almas escondidas. Esse nascimento foi um sinal claro da pedagogia divina. Os maiores eventos espirituais não são anunciados com fama, mas com paz. E é isso que impressiona profundamente na vida de José. Desde o primeiro instante, tudo o que o envolvia era ao mesmo tempo pequeno e imenso. Sua casa era comum, mas sua missão era única. Seu nascimento não foi celebrado por reis, mas foi acompanhado por anjos. Ele não recebeu presentes terrenos, mas foi envolvido por promessas eternas. Anjos estavam ali, não com espadas desembainhadas, mas com olhares de contemplação. Eles sabiam quem estava chegando. Sabiam que o tempo da plenitude se aproximava e que Deus já havia enviado aquele que sustentaria o plano redentor com suas mãos humanas e sua alma justa. Um anjo talvez tenha tocado a fronte do recém-nascido. Outro, talvez, tenha permanecido no ambiente por dias, guardando o menino de todo o mal visível e invisível. E mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém compreendesse, o céu inteiro celebrava em silêncio. O nascimento de José é uma chave espiritual para compreender como Deus inicia suas maiores obras. Ele não começa com barulho, começa com um nascimento, um sim escondido, uma alma disposta.
Ele começa onde ninguém olha. Talvez, por isso, tantos dos seus escolhidos venham ao mundo sem que nada anuncie sua grandeza. Assim como o Salvador nasceria sem alarde, o guardião do Salvador também veio ao mundo envolto em silêncio, mas um silêncio repleto de sentido. Um silêncio que gritava no céu: a missão já começou. Essa realidade toca diretamente o mistério de nossa própria vida. Quantas vezes julgamos as situações por seus sinais exteriores? Quantas vezes medimos o valor de uma pessoa pelas aparências, pelas conquistas visíveis, pelas grandezas humanas? E, no entanto, as almas mais preciosas aos olhos de Deus são, quase sempre, aquelas que nascem no escondimento, vivem no silêncio e morrem sem aplausos. Foi assim com José, foi assim com tantos santos. Pode ser assim também conosco. A reação do céu ao nascimento de José revela, mais uma vez, a lógica inversa do reino de Deus. Ali, onde a terra via apenas mais um nascimento comum, os anjos viam a chegada de um instrumento de fidelidade perpétua. Não seria ele quem pregaria sermões. Não seria ele quem realizaria milagres públicos. Mas ele protegeria o Salvador que os realizaria. Ele sustentaria a Mãe do Redentor, dando-lhe abrigo, segurança, estrutura e paz. E por isso, sua existência começava já envolta na predileção de Deus. Enquanto outros nascem para se mostrar, José nasceu para guardar. Enquanto outros vieram para conquistar, ele veio para obedecer. Enquanto muitos desejam ser notados, José aceitou ser escondido. Essa aceitação foi sendo plantada desde o nascimento. Ele não seria forjado apenas pelas circunstâncias. Seria formado desde o ventre e selado pela graça desde o primeiro respirar. E talvez você, ao ouvir tudo isso, sinta um peso diferente no coração, mas um peso bom, um peso de propósito. Talvez você esteja começando a perceber que Deus também te trouxe ao mundo de forma silenciosa, porque tua missão é silenciosamente poderosa. Talvez sua história também tenha começado no anonimato, e tudo bem, porque Deus sempre esconde o que é precioso. Ele guarda os seus instrumentos mais puros até que chegue o momento certo. E nesse tempo de espera, Ele envia anjos, Ele envia paz, Ele envia silêncio, como enviou a José. Por isso, olhe agora para sua própria vida com mais fé. Não despreze seus começos pequenos. Não desvalorize o fato de sua missão ainda não ter sido compreendida por todos. Lembre-se, José também começou assim, um nascimento que ninguém celebrou na terra, mas que os céus registraram com reverência eterna. E sua fidelidade no anonimato foi o que preparou o terreno para que Jesus fosse acolhido com segurança e Maria protegida com dignidade. Se hoje você sente que Deus está falando ao seu coração, escreva nos comentários com fé: Senhor, dá sentido ao meu silêncio. São José, protege o que Deus plantou em mim. Continue comigo. O próximo trecho revelará os primeiros gestos do menino José e como, desde os primeiros anos, a santidade que começou no ventre começou a florescer aos olhos de quem sabia ver. A missão continua, e o céu ainda tem muito a dizer. Se o nascimento de São José foi assistido por anjos, se sua alma foi moldada pelo Espírito Santo antes mesmo de respirar, se sua missão estava inscrita desde o primeiro instante de sua existência, então precisamos parar agora e contemplar uma verdade que talvez você nunca tenha considerado com tanta clareza. A sua missão também começou antes de você entender qualquer coisa. Sim, a sua. Aquele que te criou, que te viu sendo formado em segredo, que acompanhou cada célula surgindo no ventre que te carregou, esse mesmo Deus escreveu algo eterno dentro de você. Antes de você dar o primeiro passo, Ele já havia traçado caminhos de fidelidade. Antes da sua primeira palavra, Ele já havia sussurrado sobre o que esperava da sua alma. Antes de qualquer consciência, sua existência já carregava marcas divinas. Não há ninguém no mundo sem um propósito. Não existe história sem peso espiritual. Você não está aqui por acaso. Essa não é uma frase motivacional. É uma verdade eterna. Talvez ninguém tenha dito isso no seu nascimento. Talvez não houve vela acesa, música suave.
palavras proféticas. Talvez o ambiente ao seu redor fosse confuso, frágil, desestruturado. Talvez nem mesmo sua chegada tenha sido celebrada como merecia. Mas o céu sabia, Deus sabia. O Espírito Santo via tudo. E em silêncio, ele começou a te formar de dentro para fora. Mesmo quando o mundo ao seu redor não te acolhia, a providência te guardava. A maioria das pessoas acredita que sua missão começa quando alcança a maturidade, ou quando é chamada publicamente, ou quando recebe algum título ou papel importante. Mas a verdade mais profunda é que a missão começa no invisível, começa no ventre, começa no espírito, começa quando Deus sussurra dentro de uma alma: você será meu, mesmo que ninguém entenda. E é exatamente isso que aconteceu com José. E é isso que pode estar acontecendo com você. As dores que você enfrentou, os silêncios que atravessou, os recomeços que teve que assumir em silêncio, tudo isso não foi desperdício. Foi preparação, foi lapidação, foi terreno arado. Porque Deus só planta sementes grandes onde há profundidade. E se Ele te levou ao silêncio, ao escondimento, à luta interna, é porque dentro de você há algo que Ele mesmo confiou. Uma missão que ninguém mais pode cumprir. Você pode não ver isso agora. Pode estar cansado. Pode estar frustrado com a sua própria história. Mas isso não apaga o que foi escrito no início. Deus não desfaz aquilo que Ele mesmo escreveu na origem. Ele espera. Ele sustenta. Ele refaz os caminhos. Ele permanece. E mais do que tudo, Ele continua acreditando em você, mesmo quando você para de acreditar. José viveu no silêncio. Mas foi nesse silêncio que ele foi formado para escutar. O silêncio não o tornou fraco. O silêncio o tornou profundo. E é esse o ponto. Missões profundas exigem silêncios profundos. Você não será capaz de guardar nada sagrado se não aceitar o tempo de ser guardado por Deus. Se não aprender a ser escondido antes de aparecer. Se não aprender a ouvir antes de falar. Se não aprender a obedecer antes de liderar. José passou por tudo isso. Você também pode estar passando. E agora talvez você entenda por que sua história parece tão silenciosa, tão escondida, tão repetitiva. Talvez o que você chamou de estagnação, Deus esteja chamando de formação. Talvez o que você achava que era abandono, era na verdade um tempo de preservação. Preservação da sua alma, da sua integridade, da sua sensibilidade espiritual. Porque como José, você foi feito para guardar algo sagrado. E isso não se confia a quem vive distraído. Há coisas que Deus não te deu ainda, porque você ainda está sendo preparado. Porque Ele ama demais a missão que tem para você, para entregá-la antes da hora. O mesmo Espírito que preparou José no ventre é o Espírito que age hoje, enquanto você assiste, escuta e reflete. Ele não muda. Ele não se contradiz. Ele não erra. E Ele ainda sussurra aos corações atentos: não temas, estou te formando em segredo. E quando chegar o tempo certo, tudo o que hoje parece silêncio vai se revelar como uma preparação sagrada. Quando o céu quiser te entregar aquilo que só você poderá guardar, Ele vai te lembrar: eu estava contigo desde antes. E talvez você vá entender que toda dor foi graça disfarçada. Todo abandono foi um convite à confiança. Todo recomeço foi Deus dizendo: ainda dá tempo de ser o que eu sonhei para você. Por isso, hoje, pare e contemple a sua própria origem com fé. Honre o ventre que te gerou. Agradeça pelas mãos que te sustentaram. Mesmo que tudo tenha sido imperfeito aos olhos humanos, saiba: a providência esteve presente em cada detalhe. E hoje, nesse exato momento, você está sendo convidado a reconhecer que sua missão também nasceu contigo. Você foi sonhado, escolhido, moldado, sustentado. E mesmo com todas as quedas, Deus continua te chamando. Com paciência, com firmeza, com amor eterno. Você pode não ter sido cercado de anjos visíveis no seu nascimento, mas tenha certeza: o céu te assistiu. Você pode não ter sido reconhecido até agora, mas não importa. José também foi ignorado por muitos. Mas Deus sabia, e Deus agiu. E é isso que Ele quer fazer com você também. Se você sente que essa palavra não é apenas bonita, mas necessária para a sua vida hoje,
Escreva nos comentários com fé e verdade. Minha missão nasceu comigo. Senhor, ensina-me a reconhecê-la e guardá-la. Continue comigo. O próximo trecho vai nos conduzir à revelação espiritual, que envolve a oração de entrega da alma de José ainda em seus primeiros anos. Um gesto interior que o ligaria eternamente ao plano divino. E talvez seja a hora de você também aprender a entregar-se assim, porque Deus ainda escreve história com corações que dizem sim no silêncio. O mundo não viu, os vizinhos não perceberam, nenhum escriba registrou, nenhum mestre comentou, nenhuma multidão aplaudiu, mas o céu se inclinou em reverência. O céu inteiro contemplou em silêncio o nascimento daquele que protegeria o plano mais sagrado da história, a redenção da humanidade. E quando o pequeno José respirou pela primeira vez, anjos se fizeram presentes com os corações inflamados de adoração. Eles sabiam o que estava começando. Sabiam o peso daquela alma silenciosa que acabava de chegar ao mundo. Sabiam que aquele menino, sem fama nem prestígio, seria o escudo da pureza e o guardião da encarnação. Quantas vezes buscamos sinais visíveis, aplausos humanos, confirmações exteriores, e esquecemos que as maiores graças nascem escondidas, nascem no silêncio, nascem longe dos olhos. O nascimento de São José nos ensina que Deus aplaude o que os homens ignoram. O céu celebra o que a terra despreza. A santidade começa sem palco, sem plateia, sem fama. Começa onde o Espírito Santo habita em paz, no coração de quem está disposto a obedecer, calar, guardar, proteger. E agora, com o coração tocado por essa verdade tão esquecida, eu te faço uma pergunta que precisa ecoar na tua alma com sinceridade. O que será que o céu aplaudiu no seu nascimento? Que missão silenciosa foi confiada a você antes que o mundo te percebesse? Que graça foi semeada em seu interior, que talvez esteja esquecida, adormecida, sufocada, mas ainda viva? O nascimento de José é um chamado para todos os que vivem escondidos, silenciosos, fiéis, mesmo sem entender tudo, porque o mesmo Deus que olhou para ele, olha hoje para você. É hora de rezar, com fé, com humildade, com reverência. Ajoelhe a alma diante do Deus que escreveu sua história no silêncio e peça a São José que te ajude a lembrar, reconhecer e guardar o que foi confiado a você desde o princípio. Glorioso São José, que foste gerado no silêncio e acolhido pelo céu com reverência, ensina-me a viver a missão que Deus escreveu em mim desde o ventre. Quando eu duvidar do meu valor, lembra-me que o céu me conhece. Quando eu me esconder por medo, guarda-me com tua coragem. Quando eu quiser desistir, recorda-me do teu sim silencioso. Tu que foste escolhido para proteger o Salvador ainda menino, protege também o dom que Deus plantou em mim. Ensina-me a amar sem aparecer, a obedecer sem compreender, a servir sem esperar reconhecimento. Que eu reconheça a grandeza da minha missão, mesmo quando o mundo não vê. E que, como tu, eu permaneça fiel até o fim. Amém. Ladainha oficial de São José Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós.
Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. V. Ele constituiu o Senhor de sua casa. R. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Se você sentiu que Deus falou com você através dessa história, se alguma parte desse roteiro tocou profundamente o seu coração, não deixe esse momento passar em silêncio. Deixe seu nome e seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva também, com fé e intencionalidade: minha missão nasceu comigo. São José, ajuda-me a protegê-la. Esse pequeno gesto diante de Deus pode ser o início de algo novo na sua vida. E sim, nós vamos orar por você. Cada nome, cada pedido, cada palavra deixada aqui será apresentada espiritualmente a São José, o guardião das causas silenciosas, o intercessor poderoso dos corações fiéis. Se você chegou até aqui, isso já é sinal de que sua alma anseia por algo maior. Então, deixe o seu like, porque quando você clica, está ajudando esta mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão sendo formadas por Deus no silêncio. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é feito com oração, estudo e zelo, para formar, fortalecer e consagrar corações ao propósito que Deus plantou desde o princípio. E agora, se você ainda não viu o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela, clique e continue com a gente, porque o que foi semeado aqui, Deus vai aprofundar ainda mais lá. São José, o céu e nós. Estamos contigo.